E aí galera, aqui é o Fernando Carvalho e este é o Easy USA. Seguinte, eu tô criando esse novo quadro chamado Easy Talk pra gente aprender um pouco mais de inglês. Na verdade, esse quadro ele não é destinado assim para quem não entende nada de inglês ou quem tem inglês extremamente básico. Ele seria para quem já conhece um pouquinho mais, não chega a ser intermediário, mas assim, pessoas que precisam de uma ajuda para poder aprender frases novas, aprender coisas novas. Porque assim, o processo de aprendizagem do inglês, pelo menos pra mim, eu não sou professor, tá? Mas assim, pelo menos pra mim, tu chega num ponto que não adianta mais tu só ficar aprendendo gramática ou simplesmente tu aprender a traduzir palavras, porque o negócio muda muito, assim, a questão da construção da frase. Sabe, por exemplo, uma frase em inglês completamente traduzida para o português, assim, ao pé da letra, todo mundo sabe que às vezes não faz muito sentido. Ou ela fica com um sentido muito bizarro. E ao contrário, a mesma coisa, né? Tanto que muita gente usa tradutores automáticos, né? Tipo Google Translator, e a tradução fica péssima. Mesmo se um americano tenta traduzir para o português, fica terrível. Então o que eu quero ajudar é ficar mostrando frases do dia a dia. A gente vai começar com esse primeiro Easy Talk, falando sobre como chegar no aeroporto, como fazer o check-in, como encontrar o portão, até o momento de embarcar. Frases básicas, frases simples que na hora de chegar no aeroporto a gente trava e não sabe às vezes o que falar, ou não sabe a forma certa de falar, porque a gente fica sempre travado naquela coisa de traduzir e a maioria dos termos são completamente diferentes do como a gente chama no Brasil, tá? Então, vamos lá! Bom, eu vou colocando as frases aqui do lado, tá? Em inglês, e eu vou falando ela em português. Eu acho que não tem necessidade de pôr ela em português, mas pra gente entender a frase, tá? Assim, muitas das frases são perguntas que a gente faz, e normalmente perguntas, elas sempre vêm precedida de um excuse me, dá licença, tá? Porque apesar de a gente não falar muito em português, que eu sei, nos Estados Unidos precisa, sabe? Se tu chega pra alguém perguntando alguma coisa sem pedir dá licença, ou desculpe, se tu vai falar alguma coisa que possa ofender, tu tem que sempre falar o desculpe antes, tá? Eles são bem ofendidinhos nesse ponto, tá? Então, vamos lá, a primeira frase assim, ó. Excuse me, where can I find a United check-in machine or counter? Excuse me, where can I find a United check-in machine or counter? Tá? Onde eu posso encontrar um balcão ou uma máquina de fazer check-in da United, ou pode ser qualquer outra empresa aérea, né? Delta, ou seja lá o que for. Vocês podem notar que existe esse, é engraçado esse find a or find a. Depende, tem pessoas, isso não existe uma regra, pelo menos eu nunca achei até hoje. Dependendo a velocidade como é que você fala uma frase, e quando tem a palavrinha a, que é um ou uma, muitos americanos pronunciam ela como a, que é a letra A, o A em inglês é A, tá? E eles pronunciam falando a e não a. Só que depende da frase, eles falam a, sabe? Então até hoje eu nunca cheguei numa conclusão sobre isso, tá? Inclusive já perguntei para americanos, né? Com certeza, e eles também não me souberam responder. Então, por exemplo, excuse me, where can I find a United check-in machine or counter? Dependendo da velocidade, às vezes sai um A, sai um A, se eu falo devagar, a United check-in, tá? Mas vamos pra frente, isso daí é só detalhe, que justamente essa é a ideia desse quadro, entendeu? É a gente ficar comentando sobre essas coisas. Isso aqui não vai ser uma aula de inglês, não vai ser uma aula de gramática, tá? Então, vamos para a próxima pergunta. A gente está no aeroporto, né? Digamos você não está conseguindo fazer check-in, você não sabe como fazer check-in, e você chega num check-in, numa máquina ou num balcão, counter, e você precisa pedir ajuda para essa pessoa fazer o check-in para você. Tá? Às vezes numa máquina tem sempre um ajudante da United, né? Não vai pedir para qualquer pessoa, que ele pode te ajudar a fazer o check-in. Ele faz para você na sua frente, usando seus documentos e tal, né? Could you help me with my check-in?
Could you help me with my check-in? Tá? Por que eu estou usando o could, tá? E não can you help me? Isso é uma antiga piada já americana, que nos Estados Unidos eles falam assim, can I use the bathroom? Né? Posso usar o banheiro? Aí alguém pega e chega assim e fala, I don't know, can you? Tipo, eu não sei, você pode? Tipo assim, o can, ele tem no sentido assim de eu consigo, sabe? Então, por exemplo, é engraçado eu perguntar pra alguém, né? Eu consigo usar o banheiro? Tipo, eu pergunto, daí eu respondo, eu não sei, tu consegue? Sabe? Entendeu? Então, assim, o can não é em toda situação de pergunta como a gente usaria o posso, que você usa ele, tá? É melhor usar o could. Então, assim, eu poderia usar o banheiro, aí fica mais no sentido de permissão e não de conseguir, entendeu? Tá? Então, could you help me with my check-in? Ó, lembra? With, não é with. Parem de falar with. TH não tem som de F, tem som de F, tá? Então, esse é óbvio que a gente não vai ficar falando ele tão claro, né? Assim, tão with. Mas assim, could you help me with my check-in? With. Então, vamos treinar esse with, tá? Então, você poderia me ajudar com o check-in? Próxima frase. I'm sorry, I don't understand. Por exemplo, a pessoa perguntou alguma coisa pra ti e tu não entendeu nada do que ela falou. Acontece. Mesmo tu sendo fluente, às vezes tu não entende. Essas horas eu me pego, às vezes, quando eu tô falando com alguém no Brasil, claro, em português, e eu não entendo o que a pessoa falou. Isso acontece pra caramba. Às vezes a pessoa falou um negócio rápido assim, deu, hã? Né? Isso acontece com todo mundo. Então, tipo, não é uma coisa assim, meu Deus, eu não tô entendendo. Calma, tá? Então, I'm sorry, I don't understand. Eu não entendi, tá? Aí tu pode, às vezes, até ajudar. Assim, pedir ajuda pra pessoa pra ela falar devagar, dizendo que tu não sabe falar inglês. Tu pode perguntar até se ela fala português. Do you speak Portuguese? Because I don't speak English very well. Né? Você fala português? Porque eu não falo inglês muito bem. I don't, né? Comprime, vira don't. I do not speak English very well. Próxima frase. Can you speak more slowly, please? Então, você pode falar um pouco mais devagar? Tu viu que agora eu usei o can? Tipo assim, você consegue falar um pouco mais devagar? Tá. Você ainda poderia usar o could. Could you speak more slowly, please? Because I don't speak English very well. I speak Portuguese. Legal? Tá? Não tem problema nenhum de pedir isso, porque você não fala a língua, você pode pedir pra pessoa falar devagar. Às vezes a gente tem vergonha de dizer que não tá entendendo. Tá? Isso em qualquer lugar. Outra coisa, você quer saber onde entregar as bagagens, porque muitas vezes você faz o check-in e a bagagem às vezes não é naquele lugar, é em outro lugar que você entrega a bagagem. Às vezes o check-in é numa máquina e você tem que entregar a bagagem no baggage drop, tá? Where is the baggage drop? Where is, onde é the baggage drop? The, né? O baggage drop. Tá vendo o THE? The, like the end. Também, ó, the. Where is the baggage drop? Não é de. Muita gente fala de também. Próxima frase. Do I have to change planes in Chicago? Ou também eu posso falar, do I need to change planes in Chicago? Tipo assim, eu tenho que trocar ou eu preciso trocar de avião em Chicago? Seria uma conexão, né? Então tu pode perguntar isso, sabendo se tem conexão ou se troca de avião, né? Ou até assim, tu pode perguntar se esse é um voo sem parada. This is a non-stop flight, non-stop. Tá aqui. This is a non-stop flight, or are there any connections on the way? Ou tem alguma conexão no caminho, on the way? Aí, inclusive, na hora de que você está entregando a bagagem, tá? Você pode perguntar se a sua bagagem vai direto para o destino final, mesmo quando tem conexão, ou se tu tem que retirar ela e fazer o check-in novamente durante essa conexão. Normalmente isso acontece quando a gente vem para os Estados Unidos, você desce no primeiro aeroporto internacional, pega as bagagens
e tem que redespachar elas quando você pega o próximo avião, tá? Porque é um aeroporto internacional, então ele tem que passar pelo processo, pela alfândega, tá? E isso só tem nos aeroportos internacionais, tá? Então você pode perguntar assim: Are my bags checked all the way through? Então, as minhas bagagens estão checked. Então, eu não sei a palavra, porque mesmo em português a gente sempre fala check-in, né, no aeroporto. Então eu não sei o termo em português. Então estão, olha como fica engraçado em inglês e português, né? Estão minhas bagagens checked, checadas todo o caminho através? Tá? Então fica: Are my bags checked all the way through? All the way through, tá? Quando que você simplesmente pensando em português e traduzindo para o inglês, você ia criar essa frase? É aí que eu falo, não adianta mais a gente só pensar em traduzir, a gente tem que esquecer o português e saber como é que se fala em inglês, tá? E não traduzir. Or I have to recheck in Chicago, por exemplo, né? Ou eu tenho que recheck in Chicago. Aí você pode fazer mais perguntas ainda, né? Tudo isso a gente tá ainda no balcão ali de informações. Digamos que você queira saber se tem alguma refeição nesse voo. Are there any meals on this flight? Meals é refeições, meals. Are there any meals in this flight? Você pode também pedir, né? Normalmente o que a gente faz, né? Pedir sentar meu Deus, na janela ou no corredor, tá? Então, I would like a window seat. Ou eu posso falar, I would like aisle seat. Aisle, tá? Olha só que palavra bizarra. Aisle. Não tem nada a ver de como a gente falaria ela em português, né? Aisle. I would like an aisle seat. Tá? Claro que se for window é o A, e se for aisle é N. Porque sempre quando uma palavra, é mais ou menos uma regra, né? Quando começa com vogal, a gente fala N. Quando começa com consoante, a gente fala A. Do you have any window seat available? Or do you have any aisle seat available? Do you have any aisle seat available? Tá? Enrola pra caramba a língua. Então, nessas horas, mesmo que tu saiba a frase, fala devagar, com o tempo tu vai falando mais rápido. Chega assim, excuse me, vamos falar a frase de novo, né? I would like a window seat. Do you have any window seat available? Aí você pode perguntar onde que é o meu portão, né? Qual é o meu portão? What is the gate number? Qual é o número do meu portão? What is the gate number? Which way is gate 22? Qual é o caminho para o portão 22? Em português seria: qual o caminho é portão 22? Existem outras formas, às vezes, de perguntar, mas essas são as formas que eu uso. E daí você pergunta como que você chega lá. How can I get there? Né? How can I get there? Né? Como posso eu conseguir estar lá? Sabe? Um negócio assim, how can I get there? What time will boarding start? Né? Quando que vai começar o embarque? Quando o embarque vai começar? When will boarding begin? Outra forma de perguntar também, tipo, quando vai começar? When will boarding begin? Or what time? Né? Que horas vai ser? Ou quando vai ser? Eu posso perguntar especificamente, né? Ou então eu posso perguntar quando que termina o embarque, né? O boarding. Eu posso perguntar: when will boarding doors be closed? Or when will boarding doors be closing? Seria melhor, closing. Né? Quando que as portas do embarque vão estar fechando? Ou então, what is the deadline for boarding? Né? Isso é bem legal perguntar. Às vezes, eu sempre uso deadline para qual é o limite máximo para alguma coisa. Então eu pergunto assim: what is the deadline for that project? Né? Para aquele projeto. What is the deadline to deliver that project? When will the final boarding call
When will be the final boarding call? Tá? Quando será a última chamada pro embarque? When will be the final boarding call? Call, chamada. Tá? Frases legais. Aí, digamos, você chegou lá no portão, aí você quer confirmar, né? Tu pergunta assim, is this my gate? Mostrando o ticket, né? É uma pergunta, afirmação, né? Is this my gate? Showing your ticket. Is this the gate for the flight to Chicago? Is this the gate for the flight to Chicago? Então é este o portão pro voo. Então ou eu posso mostrar o meu ticket e perguntar, is this the right gate? Or is this my gate? Is this my gate? I'm right? Like... Tá? Tá? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu sou meio ruim nisso, mas eu acho que vale essa conversa, tá? Eu consigo passar, assim, experiência minha pra vocês de inglês. E, gente, qualquer dúvida, coloca nos comentários. Se vocês têm uma outra forma, às vezes, de falar o que a gente falou agora aqui, coloca no comentário também, eu vou analisar, vou ver o que eu acho. Se eu achar que tá errado, eu digo. Se eu achar que valeu mesmo, vale de complemento, tá? Todas as frases vão estar aqui na descrição. E é isso, me digam o que vocês acharam desse vídeo, se acha legal a gente continuar com esse quadro, de tempo em tempo eu fazer um quadro desse, continuar com esses aqui sobre avião, tá? Então, valeu, gente, deixa nos comentários. Não esquece, não deixa de viajar sem seguro de saúde da Mundial e que você compra aqui pelo site, tem aqui na descrição também o link, tá? Clica no link para comprar para ajudar o canal, pra gente ser comissionado, tá? Valeu, gente, até a próxima, falou!